Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 36. Aqui, Jesus já havia ressuscitado. E ele estava encontrando com os seus discípulos aos poucos. Você já achou aí? Capítulo 24, diz assim então. Falavam eles ainda, os discípulos que estavam reunidos ali no cenáculo, estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele, Jesus, lhes disse, por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem ossos como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não acreditarem eles ainda por causa da alegria, e como estavam admirados, Jesus lhes disse, vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse, são estas palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, e nos profetas, nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes, assim está escrito, que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão, para perdão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são minhas testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Amém? Pai querido, nessa noite nós estamos aqui reunidos, noite de Páscoa, noite de ceia, noite do mover do Teu Espírito sobre as nossas vidas, e eu venho te pedir que o Senhor venha falar aos nossos corações nesta hora, que essa palavra venha alcançar as nossas vidas, e que o Senhor venha aplicar essa palavra na realidade de vida de cada um, para que saímos daqui abençoados, Deus, com uma palavra prática para a nossa vida. Na autoridade do nome de Jesus, todo e qualquer espírito contrário, toda e qualquer resistência, toda e qualquer obra das trevas, seja repreendida agora e bata em retirada em nome de Jesus, porque aqui não é o lugar do império das trevas, aqui é o lugar do reino de Deus. Então que o reino de Deus se manifeste, que venha o Teu reino sobre este lugar, que o Teu Espírito tenha liberdade de agir e se mover entre nós nessa noite, e que a Tua palavra produza frutos, milagres e bênçãos em nossas vidas. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Diga amém aí no seu lugar. Amém. Aqui nesse momento é o domingo da ressurreição. Jesus já havia morrido e já havia ressuscitado, mas nem todos os discípulos ainda tinham encontrado com ele, mas ele já havia aparecido para alguns deles, e esses para os quais Jesus apareceu, falou para aqueles outros, mas infelizmente, no coração deles não houve a mesma fé, mas eles não acreditaram que Jesus havia ressuscitado. Quando Jesus aparece, no texto que refere essa mesma aparição, só que em Marcos, ali está escrito que Jesus repreende exatamente a incredulidade daqueles discípulos, por eles terem ouvido a mensagem dos outros e não terem crido. Conforme eu falava com você ainda há pouco, Jesus ele tem uma preocupação com os seus discípulos, e uma das preocupações que ele tem é com relação à nossa fé. Diante dos desafios que nós enfrentamos, ele se preocupa com que nós mantenhamos a nossa fé, apesar dos desafios. Aqueles discípulos haviam passado por um momento de grande crise, a morte do Senhor, daquela forma sacrificial, daquela forma de paixão. Então, a fé daqueles homens foi abalada, praticamente extinta, porque Jesus fala que eles estavam repreendendo a incredulidade deles. Então, não é nem que eles estavam com pouca fé, mas estavam incrédulos.
E nessa noite, Jesus também está falando com alguns de nós. Como é que está a sua fé diante dos desafios que você está enfrentando? Como é que está a sua fé diante das crises que você está passando? Será que a sua fé está firme? Será que a sua fé está forte? Ou será que nós estamos sendo tentados pela incredulidade? Jesus estava ali preocupado com aqueles discípulos com relação a isso. Mas eu acredito, é uma percepção minha, de que no coração deles, lá no fundo, embora eles não acreditassem, não creram na palavra dos irmãos que tinham dito aquilo, mas eu penso que no coração deles, de repente, havia talvez uma expectativa, ou talvez até uma curiosidade. Eles não creram, mas talvez lá no fundinho tinha uma curiosidade. Será que ele ressuscitou mesmo? E às vezes a gente também é um pouco assim, não é? A gente chega aqui na igreja e o irmão conta, aconteceu um milagre na minha vida. Às vezes a gente ouve e a gente crê. Mas às vezes está uma dúvida no nosso coração, mas a gente fica curioso. Será que tem um milagre mesmo? Será que aconteceu mesmo? E às vezes, pela curiosidade, a gente vai lá para tentar ver. Às vezes, pela curiosidade, a gente vai lá para testificar se aquilo é daquela forma mesmo. E graças a Deus que aqui, essa curiosidade, ela foi satisfeita, porque Jesus, de fato, ressuscitou. Eu posso ouvir um glória a Deus aí, eu posso ouvir um aleluia, eu posso ouvir um graças a Deus, porque Ele ressuscitou. E Ele está vivo e reina para sempre. Jesus então aparece aos seus discípulos. E aqui aparece na sua totalidade. E aqui eu quero trazer algo para nós. Porque Jesus fez questão de dar uma experiência pessoal, particular, íntima, para cada um dos seus discípulos, para que cada um deles tivesse a sua própria experiência com o Senhor. E nesta noite não é diferente. Eu vim aqui dizer para você que Jesus, Ele te ama. Jesus, Ele tem um plano com você. E a obra que Ele tem com a sua vida, Ele não tem com a vida do irmão que está do seu lado. E então, por causa disso, Ele vai te dar uma experiência com Ele particular, individual. Ele vai se revelar a você de uma forma pessoal, que vai marcar a sua vida e a sua história, e vai levantar o seu ministério para que você possa ser um instrumento dele naquilo que ele quiser fazer através da sua vida. Amém. Ele foi lá e deu uma experiência pessoal, se revelou a cada um deles, cuidou de cada um deles, e não é diferente nas nossas vidas hoje. Ele vai se revelar a você. Ele vai se manifestar a você. Ele vai se manifestar a você de uma forma pessoal, de uma forma íntima. E quem sabe, Ele vai se revelar a você de uma forma toda especial, para que você seja um instrumento nas mãos dEle, para a glória do nome dEle. Então, nesta noite, de manhã eu dei boa noite para os irmãos, agora estou falando bom dia. Eu estou meio perdido, mas eu vou me achar aqui. Nessa noite, Deus vai se revelar a você. Nesses dias, Jesus vai se manifestar a você de forma especial. Nesses dias, esses discípulos já conheciam ao Senhor, mas eles tiveram uma nova experiência com Cristo agora ressurreto. Ele também, eu sei que você já tem uma experiência com Jesus, eu sei que você já tem uma vivência com Jesus, mas nesses dias, Ele vai se revelar a nós, Ele vai se revelar a você de uma forma pessoal, especial, conforme você ainda não conhecia, para marcar a sua história. Ele vai se revelar a você de uma forma pessoal como Cristo ressurreto, poderoso, glorioso e que faz maravilhas. Amém, meu irmão? E ao se revelar para aqueles discípulos, ele teve uma preocupação especial. Porque existe uma doutrina mentirosa de que, na realidade, Jesus não ressuscitou. Alguns dizem que foi a alucinação dos seus discípulos. Eles tiveram uma alucinação, eles tiveram uma visão, um sonho. E aí eu fui pesquisar, né? E dentro da psicanálise, dentro da psiquiatria, você incutir na mente das pessoas, no caso aqui de 400 a 600 pessoas,
um mesmo sonho, uma mesma visão, isso aos olhos da psicanálise, não é do cristianismo não, da psicanálise, isso é algo impossível de acontecer. Porque sonhos são questões que surgem na mente de uma pessoa e está muito ligado às suas particularidades, à sua vivência. Não tem como a pessoa ter os mesmos sonhos. Segundo eles, isso seria um milagre tão grande ou talvez maior até do que a própria ressurreição. Então Jesus ele fez questão de provar para aqueles discípulos, para que eles estivessem certos de que não era um espírito que apareceu ali. Não era uma invenção, não era um fantasma, como alguns gostam de dizer, mas ele era o próprio Jesus, o mesmo Jesus que havia andado com aqueles discípulos, o mesmo Jesus que o seu corpo foi açoitado na paixão, o mesmo Jesus que o seu corpo foi pendurado no madeiro e verteu o seu sangue por nós, o mesmo Jesus que foi retirado do madeiro e foi colocado no sepulcro e lá ficou por 3 dias, esse mesmo Jesus que morreu na cruz por nós, foi o mesmo Jesus que ressuscitou e ele está vivo para abençoar as nossas vidas, e ele não só está vivo, mas ele reina para sempre. Eu preciso ter essa convicção, ele ressuscitou, porque toda a base da fé cristã está exatamente neste evento. Porque se a Bíblia fala, o apóstolo Paulo vai nos dizer que se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Porque tudo aquilo que nós cremos é baseado na ressurreição de Jesus. E a ressurreição de Jesus também dá para mim e para você uma esperança. Um dia eu também vencerei a morte. Um dia, quando Jesus me chamar, eu também vencerei a morte. A morte não terá domínio sobre mim. Porque assim como ele ressuscitou, eu também ressuscitarei e viverei para sempre. Porque assim como ele é, eu serei também semelhante a ele. Então ele fez questão daqueles discípulos estarem certos de que era ele. Era um corpo glorificado, mas era ele. Era um corpo abençoado, incorruptível, mas era ele. Era ele próprio que ressuscitou para salvar a nossa vida. Então nesta noite Deus fez isso com aqueles discípulos para que eles tivessem tanto convicção para eles mesmos, claro, e também eles pudessem testemunhar para nós. O apóstolo João, ele vai nos dizer que ele testemunhou e viu Jesus sendo crucificado. E ele ainda diz, o discípulo amado viu isso e o seu testemunho é verdadeiro. Então ele faz questão de enfatizar que ele conheceu, ele viu Jesus morrer na cruz e logicamente ele estava aqui e viu Jesus ressuscitando. Amém. Convicção, queridos, de que Jesus está vivo. Convicção de que a ressurreição não é uma história da carochinha. Convicção de que Jesus de fato ressuscitou. Eu me lembro, uma das coisas que acontecia na minha família, eu tinha um tio que ele estava conversando com meu avô, e meu avô estava falando sobre a ressurreição. E aí o meu tio, não, Jesus não morreu não, ele só teve um surto catatônico, mas ele estava vivo, ele só ficou meio paralisado. Aí meu avô olhou para ele, mas e a lança que atravessou o coração dele? Aí meu tio não teve como responder mais nada. Não, tá bom, pai, desculpa. Ele morreu de fato. E a gente precisa ter essa convicção, querido, que ele de fato morreu. E ele de fato ressuscitou. E ele de fato está vivo hoje. Amém. E ele vive e reina para sempre. Amém. Porque isso é a base de todas as coisas. Se eu não crer nisso, qualquer outra fé que eu venha ter não adianta nada. Se eu não crer que Jesus ressuscitou, que ele é o Senhor de todas as coisas, não adianta eu crer que o milagre vai acontecer. Porque se Jesus não ressuscitou, quem é que vai fazer o milagre? Agora, se ele ressuscitou, se ele é o Deus vivo, então os milagres podem acontecer nas nossas vidas. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Uma segunda coisa que Jesus se preocupou aqui, em provar que era ele, uma segunda coisa que ele se preocupou, é o versículo 44, se você deixou sua Bíblia aberta, diz aí, são estas as palavras que eu lhes falei, disse o Senhor, estando ainda com vocês.
era necessário que se cumprisse, você que está lendo aí, era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Aqui então ele está fazendo um resumo de todo o Antigo Testamento. Ele está falando que em todo o Antigo Testamento falou acerca dele. Em todo o Antigo Testamento, tudo aquilo que falou acerca dele se cumpriu. Diga glória a Deus. Então o que Jesus estava querendo provar para aqueles discípulos? Ele estava querendo provar para aqueles discípulos que as promessas se cumpriram nele. Então ele era o verdadeiro Salvador. Ele era o verdadeiro Messias. Ele é aquele que Deus o Pai havia prometido que enviaria e de fato enviou. E por que isso é importante, queridos? Porque não há outro a esperar. Não há outro a entregar as nossas vidas, não há outro a confiar. Só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Só Jesus a quem Deus aceita, só através dele que podemos nos achegar a Deus e só através dele que nós chegaremos na eternidade. Aleluia. Não tem outro Salvador, não tem outro mediador, não tem outra pessoa, não tem outro método, só através da fé em Jesus. Hoje existem religiões, por exemplo, que acreditam na reencarnação. E o que elas entendem então? Que um dia você vai ser salvo pelo seu próprio esforço. Você vai reencarnando e nas reencarnações você vai se aperfeiçoando, vai melhorando, até que um dia você vira um espírito de luz. Ou seja, você salva a si mesmo. O Evangelho não diz isso. Tem pessoas que acham, por exemplo, que vão ser salvas pelas boas obras. Tem pessoas hoje em dia que acham que serão salvas por Jesus, mas por algum santo, algum ajudador, algum intermediário, algum mediador. Mas eu vim aqui dizer que só há um nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos: Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele é o Salvador e somente nele todas as promessas se cumpriram. Então ele é o único digno, escolhido e aceitável por Deus para salvar a nossa alma. Eu preciso ter essa convicção em meu coração. Jesus é o único Senhor da minha vida. Não posso dividir a minha adoração com mais ninguém. Não posso dividir o meu serviço com mais ninguém. Ele é o meu Senhor, o meu único Senhor, o meu único Salvador para toda a eternidade. Jesus fez questão de provar isso. Eu sou aquele que em tudo se cumpriu em mim. Não precisa esperar mais nenhum, não virá outro. Aleluia. A gente ouve hoje em dia. Tem até estou na revista de aprender a falar, controlar a língua. Eu ia falar uma coisa, mas não vou falar não, porque a lição foi hoje, né? Então... Mas tem muitas pessoas hoje em dia, muitas não, mas algumas pessoas que têm surgido no nosso meio ou no meio do mundo, se dizendo Cristo, queridos. Eu sou o Cristo, eu sou o Cristo. E aqui Jesus fez questão de confirmar para aqueles discípulos e para nós: não há outro a esperar, não há outro vir. Aquele que era para vir já veio. E um dia esse mesmo que veio, que morreu e que ressuscitou e que vive para sempre, é esse mesmo Jesus que aqueles discípulos viram subir aos céus. É esse mesmo Jesus que um dia virá buscar aqueles que são dele. Então não há outro a esperar, não há outro a buscar. Todo aquele que se disser que é o Cristo é um mentiroso e enganador, porque o verdadeiro Cristo já veio e já fez a sua obra por nós. Estamos aqui nessa Páscoa para celebrar a esse Cristo, o Filho do Deus vivo, que morreu por nós na cruz. Amém? Jesus fez questão de frisar isso para aqueles discípulos, para que eles ficassem apegados, tivessem a certeza de que ele era o verdadeiro e não haveria outro. Mas Jesus também fez questão de ensinar algo àqueles discípulos, porque ele iria para o Pai, e aqueles discípulos então continuariam a obra que ele havia começado. E aí Jesus então diz, no versículo 47, ele fala do teor da mensagem. Ele diz:
que o Cristo, né, teria que sofrer, ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse. Preste atenção aqui no texto. Jesus disse que não era para que eles pregassem no nome deles próprios. Jesus não disse que era para que eles falassem a mensagem que eles quisessem falar, mas ele disse que era em seu nome, ou seja, era para pregar a mensagem em nome dele, era para pregar a mensagem que ele mandou pregar, era para fazer aquilo que ele mandou fazer. Jesus não tem compromisso com a palavra de pregadores, queridos. Jesus não tem compromisso com a palavra de homens, mas ele tem compromisso com a sua palavra. E é por isso que ele falou para aqueles mensageiros: olha, vocês são só a voz, mas a mensagem é minha. Vocês são só a voz, mas a palavra é minha. E eu tenho compromisso com a minha palavra de operar milagres e de fazer maravilhas. Então nessa noite, Deus está conclamando a mim e a você: para de falar aquilo que você acha que tem que falar e prega o evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Glória a Deus. É para pregar aquilo que ele mandou, é para falar a palavra dele, porque a mensagem é dele, não é do pregador. A mensagem é de Cristo. E preste atenção também, a mensagem é Cristo. Glória a Deus. Hoje, infelizmente, vemos em muitos lugares que se prega tanta coisa. Fala-se de filosofia humana, fala-se de estratégia de marketing dentro do evangelho, dentro da igreja. Ensina-se sobre estratégias humanas de como você crescer e fazer a igreja crescer e aumentar de número, estratégias humanas. Mas a mensagem de Jesus não é essa. Ele falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Nós fomos chamados para falar de Jesus para as nações. Nós fomos chamados para pregar de Jesus. E nessa noite Deus está conclamando a nós: vamos tirar dos nossos lábios a sabedoria humana e vamos voltar a falar de Jesus nas nossas vidas e para as pessoas ao nosso redor. Porque essa é a mensagem poderosa que cura, que liberta e que transforma. Qual foi a mensagem? Se você for ler, talvez estava na dúvida se pregava sobre esse texto ou um texto de Atos. Qual foi a mensagem dos discípulos e dos apóstolos no livro de Atos? Arrependimento, mas apontando sempre para Cristo. Esse é o Salvador, esse é o escolhido de Deus, esse é aquele que Deus chamou, esse é aquele que Deus elegeu para salvar a humanidade. Pregaram sempre sobre Jesus e falaram sempre de Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós como igreja e restaure nos púlpitos a mensagem acerca de Jesus. Amém. E a mensagem é de Jesus. E Jesus é a própria mensagem. Ele é a própria palavra de Deus. Ele é o próprio verbo de Deus. E ele diz que em nome dele se pregasse arrependimento para perdão de pecados. E preste atenção no texto, que era para ser pregado arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, a começar em Jerusalém. Eu te pergunto, todas quer dizer o quê? Obrigado. Boa definição. Todos quer dizer todos. Ninguém está excluído dessa mensagem. Não importa se é um grande pecador, se é um pequeno pecador. Não importa se está lá fora passando na procissão, igual a gente estava escutando a música, aquela procissão católica passando ali. Não importa se é uma procissão católica ou se é uma pessoa que está em Jerusalém. Não importa se a pessoa está lá fora ou se está aqui dentro. A mensagem de arrependimento é para todos nós. Todos nós fomos chamados a nos arrepender. É interessante você observar que a mensagem de arrependimento é para começar até na própria Jerusalém. Mas não é o povo de Deus. Mas não é o povo escolhido, o povo escolhido também precisa se arrepender dos seus pecados e confessá-los a Jesus para ser perdoado. Arrependimento não é uma experiência única que a gente tem só quando a gente entrega a nossa vida a Jesus. Mas arrependimento é uma experiência constante, porque eu continuo pecando. Alguém que já pecou depois que aceitou Jesus? Depois que aceitou Jesus só. Nesse pequeno tempo que você tem depois que aceitou Jesus,
Você já pecou nesse, não vou dizer nem semana passada, mas nesse intervalo você já pecou? Se nós já pecamos nesse intervalo, é preciso também me arrepender desses pecados e confessá-los a Jesus, estar aos pés da cruz e buscar nele o perdão e a restauração da minha vida. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Mensagem de arrependimento. E aí eu sou obrigado a lembrar, e eu quero falar isso a você também, no texto de Marcos, capítulo 15, que ele trata desse mesmo assunto, ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer já está condenado. Embora Jesus queira salvar a todos, e a mensagem de arrependimento seja para todos, para que todos possam se arrepender e serem perdoados, existe uma verdade, queridos. A gente prega para as pessoas, mas a verdade é que nem todos vão aceitar a mensagem de arrependimento. Aquele que crer e for batizado, aquele que receber a mensagem e crer no evangelho, esse vai receber a salvação, esse vai receber a bênção, esse vai receber o perdão, o milagre, a libertação. Mas aquele que não crer, e há a possibilidade de não crer. E aqui eu queria falar primeiro para você que prega, para você que tenta ganhar pessoas para Jesus. A pessoa crer ou não é sua responsabilidade. A nossa responsabilidade como servo de Deus é pregar o evangelho. Amém. Crer ou não é com ela e Deus. Mas eu queria trazer uma aplicação também para as nossas vidas. Porque também nós podemos crer ou não. Nós também podemos ouvir uma mensagem como essa sobre arrependimento e falar: não, essa mensagem é para mim, eu preciso me arrepender, eu preciso mudar de vida, eu preciso crer nesse evangelho que é transformador, e eu aceito a palavra e deixo que ela remexa no meu coração, me cure, me liberte e me transforme. Mas eu não sou um pregador ingênuo. Eu sei que tem pessoas que vão ouvir essa mesma mensagem, talvez aqui nessa noite, talvez pela internet, quando ouvir, e o problema não vai ser na minha retórica, o problema não vai ser na teologia que estou apresentando, mas o problema vai ser que pessoas não querem aceitar essa mensagem, não querem mudança de vida. E se você não quiser mudança de vida, meu irmão, eu não posso fazer nada. O evangelho, ele é sempre pregado para nós. E todos nós, não é só você não, eu também, podemos ter essas duas reações. Eu posso crer, receber a palavra e viver um novo tempo, e ser abençoado, e ver os milagres acontecendo, e ver o fruto da palavra se manifestando na minha vida, porque essa palavra, ela é poderosa. O apóstolo Paulo disse: eu creio no evangelho, porque eu não me envergonho, do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O evangelho é poderoso para salvar e transformar as nossas vidas. Mas se eu não quiser crer, se eu não quiser me submeter, se eu não quiser me arrepender, não quiser mudar nada na minha vida, eu também posso. E sair daqui debaixo de culpa. Porque se eu não fui perdoado, eu saio debaixo de culpa, de condenação, carregando peso, e ainda saio carregando os meus pecados. A mensagem do evangelho, ela é bem simples. E o convite de Deus é para que todos se arrependam. Que todos nós aqui nessa noite possamos nos voltar para Deus em arrependimento, para viver tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Porque, como ele diz aqui, precisa ter arrependimento para perdão. Sem arrependimento, queridos, não há perdão de pecados. Sem arrependimento, não há salvação. Eu preciso me arrepender e continuar me arrependendo diante da presença de Deus até a hora que Ele vier nos buscar. Amém? Glória a Deus aí. Para eu terminar, então, Jesus ainda dá uma palavra para aqueles discípulos, que é o versículo 49 que nós lemos. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade,
até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Para aqueles que se arrependem, para aqueles que se submetem a Deus, para aqueles que aceitam as suas repreensões e deixam Deus trabalhar no seu coração, as promessas de Deus alcançam as nossas vidas. Seremos alvo das promessas de Deus, seremos alvo das bênçãos de Deus, seremos alvo da manifestação do poder e da glória de Deus em nossas vidas. E no caso aqui, Jesus está falando de uma promessa específica, que é a promessa do derramamento do Espírito Santo, que aconteceu lá em Atos capítulo 2, e desde lá, essa promessa vem se cumprindo ao longo da história na igreja do Senhor, e essa promessa ela ainda se faz válida sobre a nossa geração. Então ainda hoje, Deus quer encher pessoas com o Espírito Santo, ainda hoje essa promessa está de pé, e Deus quer batizar pessoas com o Espírito Santo e com poder. Ainda hoje, os dons e talentos do Espírito Santo estão disponíveis sobre as nossas vidas, e aqueles que se arrependem, essa promessa se cumprirá na vida deles. Deus quer te encher, meu irmão. Deus quer te batizar no Espírito Santo nesses dias. Deus quer manifestar os seus dons nesses dias na sua vida. Ele quer te encher de poder. Ele quer que o fruto do Espírito se manifeste em nossas vidas, e Ele quer nos encher da glória dEle, para que possamos fazer a sua obra, e o nome dEle ser glorificado em nós e através de nós, nesse tempo da igreja. Aplauda o Senhor com o seu melhor. Diga glória a Deus. Diga: eis-me aqui, Senhor. Pedro não está mais aqui. Na época de Pedro, ele aproveitou a oportunidade e foi cheio do Espírito Santo. Paulo não está mais aqui, mas na época dele ele aproveitou a oportunidade e foi cheio do Espírito Santo. Hoje, no tempo da igreja que nós estamos vivendo, eu e você estamos aqui, e nessa noite nós estamos aqui no culto de ceia para também clamar, reivindicar: Senhor, cumpra a tua promessa nas nossas vidas, cumpra a tua promessa na igreja de Nova Vida do Catete, e batiza-nos com o Espírito Santo e com poder novamente. Aviva a tua obra em nossas vidas, manifesta o teu poder e a tua presença em nossas vidas e em nossos cultos, e faz a tua glória manifestar neste lugar, para a honra e glória do teu nome. Se você está junto comigo nesse clamor, aplauda o Senhor mais uma vez e bendiga o nome dele, porque só Ele é digno. Glória a Deus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Cutuca teu irmão e cutuca teu irmão. Deus vai derramar o Espírito Santo sobre a sua vida nesses dias. Está chegando o tempo de renovo de Deus sobre as nossas vidas. Está chegando o tempo de avivamento de Deus sobre as nossas vidas. Está chegando o tempo de dons sendo desenterrados nas nossas vidas. Está chegando o tempo da glória de Deus que está dentro de nós vir para fora e se manifestar como fruto para a glória do nome do Senhor. Você crê nisso, meu irmão? Você recebe essa palavra? Aleluia. Glória a Deus. Então, quero convidar você a fechar os seus olhos. Pedir aqui os irmãos para se prepararem, por favor. Estamos aqui nessa noite, Pai. Noite de milagre, noite de bênção. Que o Senhor manifeste o teu poder nessa hora. Ministra os nossos corações, Pai, para que todo o teu propósito com essa palavra se cumpra em nossas vidas. Nós oramos neste momento, Pai, que caia por terra toda e qualquer opressão maligna, toda e qualquer condenação maligna, e que o teu Espírito tenha total liberdade para ministrar sobre as nossas vidas nesta hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Recebi um novo coração. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo
te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido, e eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Glória a Deus. Aleluia. Pega aí seu pedaço de pão. Pai querido, de posse desse pedaço de pão, que representa o corpo do Senhor Jesus, moído na cruz do Calvário, vimos te pedir perdão pelos nossos pecados, Pai. Especialmente, como falamos aqui, queremos te pedir perdão pela incredulidade. Como às vezes falta fé em nossos corações diante dos desafios que enfrentamos. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa as vezes que temos dificuldade de crer que o Senhor de fato é Deus e pode mudar as situações, pode mudar o quadro das coisas. Às vezes a gente busca o Senhor por último exatamente porque não tem fé e vai buscar o Senhor por último como desencargo de consciência às vezes. Então tem misericórdia de nós. Nós somos o teu povo, Pai. Perdoa os nossos pecados pelos pensamentos, palavras. Perdoa os nossos pecados, Pai, por atitudes, por ações, por omissão. Tem misericórdia de nós nesta noite, Pai. Se tem algum pecado que te acusa aí, meu irmão, confessa para o Senhor Jesus nesta hora. A tua palavra nos diz, Pai, que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos purificar, para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Então confessamos os nossos pecados ao Senhor. Te pedimos perdão, Pai. Nos purifica, nos lava nesta noite, porque queremos estar agradando o teu coração. Abençoa, Pai querido, esse pedaço de pão que nós estamos segurando e nós abençoamos e participamos dele em nome de Jesus. Amém e amém. Participe do pão. Amém. Pegue seu cálice e abra com cuidado. De posse desse cálice, Senhor, que representa o sangue do Senhor Jesus, que foi totalmente vertido na cruz. Sangue no qual o Senhor selou a nova aliança, na qual nós estamos aliançados com Deus Pai neste momento. Nova aliança que nos garante perdão, nos garante vida eterna, nos garante bênçãos, nos garante milagres. E nesta hora eu te peço, Pai, de posse do cálice, que milagres aconteçam nesta hora. Que ao participarmos da ceia, do cálice, que milagres aconteçam, que curas aconteçam, que libertações aconteçam, que transformações aconteçam, que o Senhor manifeste o teu poder, o poder da ressurreição se manifeste ao participarmos do cálice e o Senhor faça maravilhas por nós e em nós nesta hora. Coloca as virtudes que cada um aqui precisa. Coloca as bênçãos que cada um aqui precisa nesse cálice. E ao participarmos, possamos ouvir o sim e o amém do Senhor para todas as promessas que o Senhor Deus tem para as nossas vidas. Assim nós oramos, Pai, entregando esse cálice, abençoando ele e participando em nome de Jesus. Diga amém e participe do cálice.
Diga glória a Deus aí no seu lugar. Glória a Deus. Diga graças a Deus aí no seu lugar. Diga aleluia aí no seu lugar. Obrigado, Senhor, pela tua obra perfeita e completa na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Amém. Obrigado pelas tuas bênçãos, ó Pai. Obrigada, Jesus. Obrigado pelos teus milagres. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Amém? Se coloque de pé. Dê a mão a esse irmão aí, essa irmã próxima a você, esse discípulo de Jesus aí. Dê a mão a ele, dê a mão a ela. Pai querido, queremos te agradecer, Senhor. Estamos aí iniciando o 4º mês desse ano. Graças a Deus que até aqui o Senhor tem nos sustentado. Graças a Deus que aqui o Senhor tem nos abençoado. Graças a Deus que até aqui o Senhor tem nos livrado de tantas coisas. Muito obrigado, Pai. E nessa hora eu quero colocar quem está à minha direita nas tuas mãos. Ah, Senhor, que o Senhor venha dar a essa pessoa um mês ricamente abençoado, um mês de portas abertas, um mês de milagres, um mês da manifestação do poder da ressurreição na vida dele, na sua casa, na sua família. Que seja um mês de conquistas, que seja um mês de vitórias, que seja um mês de promessas aguardadas por anos, se cumprindo e se realizando, se materializando na vida dele. Que seja um mês que ele possa realizar sonhos e projetos para a honra e glória do teu nome. Queremos colocar quem está à nossa esquerda nas tuas mãos. Abençoa a vida desse irmão, abençoa a vida dessa irmã. Ah, Senhor querido, em nome de Jesus, que a tua unção venha sobre a vida dele, que a tua unção e o teu Espírito venha sobre ele, enchendo e capacitando cada vez mais. Que o teu poder venha sobre a vida dele, ajudando-o a triunfar e a prevalecer sobre as situações e circunstâncias e desafios que a vida apresenta. E que no nome de Jesus, o teu nome seja glorificado em cada vitória que o Senhor vai fazer e realizar na vida dele, Pai. Assim nós oramos, entregando nossas vidas, entregando o nosso mês nas tuas mãos e entregando também o nosso retorno, Pai. Estamos indo embora para casa, que o Senhor venha nos levar debaixo da tua bênção, debaixo da tua proteção, para o nosso lar, para o nosso destino, e que a tua boa mão esteja sobre as nossas vidas. Assim nós oramos e te agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e para sempre, e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém e amém. Mais uma vez, feliz Páscoa. Desejo uma feliz Páscoa também para a sua irmã, para o seu irmão.